A paz do Senhor Jesus aos meus queridos e amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, também é muito bem-vindo para assistir a este vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família, tudo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Márcio Gomes e trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que está inserida aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 21 e 22. Palavras do Senhor Jesus para os nossos corações, que diz assim: palavras do Senhor Jesus para os nossos corações. Diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nestes dois versículos aqui da Bíblia Sagrada, a qual acabamos de citar, nós aprendemos sobre a importância que tem do cristão, da pessoa ser selada pelo Espírito Santo. O que representa isto? É a garantia da salvação. O Espírito Santo nos garante a nossa salvação. Quando falamos e utilizamos a palavra selo, biblicamente, na matéria de tipologia, o selo transmite a ideia de garantia. O selo também transmite a ideia de juramento, confirmação, justiça, autenticidade, autoridade, tá? Fundamento, segurança, irrevogabilidade, preservação, e é citado nas Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo tem essa finalidade em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo. Tem muita gente que diz que o selo com o Espírito Santo é quando o crente é batizado com o Espírito Santo. Não, uma coisa é ser batizado com fogo e com o Espírito Santo. Outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O que é o selo? É uma marca, é uma garantia. Toda empresa, quando fabrica um produto e quer demonstrar que aquele produto não foi violado, não foi mexido, está intacto, está preservado, recebe um selo. Além dele ser embalado, ele recebe um selo. E assim é o cristão. Quando ele aceita Cristo como Salvador, ele recebe a marca do Espírito Santo. E todo aquele que recebe a marca do Espírito Santo, ele é inviolável. Ele pertence a Deus. O diabo não pode lhe tocar. Está registrado na Bíblia Sagrada que aquele que é de Deus, o diabo não toca. E depois que nós passamos a ser morada de Deus, nós temos que ter a consciência que nós fomos comprados para Deus. Isso está registrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19 e o versículo de número 20. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Depois que aceitamos a Cristo como Salvador, é o Espírito Santo que vem fazer morada em nós. É o Espírito Santo que vem morar em nós. Ele passa a ser o nosso dono. É ele que comanda as nossas vidas. Então, tornando a vos dizer que pela matéria de tipologia bíblica, a palavra selo nos traz a ideia que é garantia, juramento, confirmação, justiça,
autenticidade, fundamento, segurança, irrevogabilidade, preservação. Também observe que quando os reis, os governadores da antiguidade queriam assinar algum documento, ele selava com seu anel, ele carimbava com seu anel, e aquele papel em que recebeu o carimbo, ou aquele pergaminho que havia recebido o selo do brasão do rei ou de um governador, de um imperador, era uma autenticidade. A presença do Espírito Santo morando em nós representa a autoridade de Deus em nossas vidas. E também a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo, ele está em nós porque é ele que vai fazer a gente ser arrebatado. É o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo que vai fazer o processo da transformação dos nossos corpos, conforme está escrito em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Na hora do arrebatamento, é o Espírito Santo que vai transformar os nossos corpos corruptos em corpos incorruptíveis. A Bíblia fala isto para nós e cita aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 em diante, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O Espírito Santo transformará os nossos corpos em corpos imortais, porque assim como Jesus é, nós seremos. Filipenses 3:21 diz que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Os nossos corpos, digo no plural porque será uma multidão de salvos, nosso corpo será transformado e será semelhante ao de Jesus. E nós poderemos ver o Senhor face a face. Observe o que está registrado em 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o é, o veremos. Mas só vai acontecer isto na vida de quem tem o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus. Paulo escreveu aqui aos Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vai acontecer o dia da redenção, o dia da vitória da igreja, o dia do triunfo dos salvos. É chamado o dia da redenção, o dia da transformação dos nossos corpos.
E a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Glórias a Deus. O Espírito Santo é que garante a nossa salvação como selo de Deus. Observe o que está escrito aqui aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Sabe por que o Espírito Santo é chamado de penhor da nossa salvação aqui? Porque o Espírito Santo garante a nossa salvação. A palavra penhor aqui tem um sentido conotativo que na antiguidade, quando alguém ia comprar um produto que era caríssimo, ele tinha que dar algo e empenhorar como pagamento da primeira parcela, como garantia de que as demais parcelas seriam pagas. O penhor funcionava como pagamento, a efetivação da primeira parcela de algo muito caro. E é isto que o Espírito Santo faz em nós. Ele mora em nós como garantia da nossa salvação. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz, cumpriu a obra de redenção, retornou aos céus e enviou o Consolador no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2. Ele enviou o Consolador para quê? Ele enviou o Espírito Santo para quê? Aí entra o que está registrado, que Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que é o Espírito Santo que faz a obra no coração do homem. É o Espírito Santo que faz a obra de transformação dos pensamentos. É ele que leva a alma, o espírito, a consciência da pessoa pensar, retroagir, rememorar que os atos que ela está cometendo está o levando para o abismo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou você acha que todo mundo que está na igreja recebeu uma lavagem cerebral de alguém ou está lá porque não tem o que fazer, por isso que vai para a igreja cantar, pregar, orar? Não, isso é obra do Espírito Santo. Todos que estão na casa de Deus e que têm um compromisso com a palavra de Deus é porque um dia foi convencido pelo Espírito Santo que sem Jesus a alma dela estava indo para o abismo. Jesus é o único que salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que não podemos, de forma alguma, entristecer o Espírito Santo. Ele é o selo de Deus em nós. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Dependemos do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas o fato dele ser a terceira pessoa da Trindade, ele não está em terceiro ou no último lugar, só na colocação verbal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os três, na realidade, são um. O Espírito Santo é Deus. Então,
não podemos entristecer ao Espírito Santo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos está registrado aqui em 1 Pedro. Olha o que a Bíblia Sagrada fala para nós. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo. Ele que nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Agora, Jesus mesmo disse que ele recebeu o selo de Deus para desenvolver o seu ministério. Nós encontramos isto no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 27. Observe o que Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, observe, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus confirma que recebeu o selo de Deus, recebeu o selo do Pai. Foi por isto que ele fez grandes sinais e maravilhas. Só faz essas obras que Jesus realizou se tiver cheio do Espírito Santo, porque se tiver vazio não adianta que não faz, não consegue fazer nada. Olha que obra maravilhosa que Jesus fez, porque ele tinha o selo de Deus, ele tinha o mover do Espírito de Deus em sua vida. Observe aqui em Mateus capítulo 12 e o versículo de número 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Observe que o homem estava possesso por demônios na vista e nos seus aparelhos faunáticos. Os demônios não deixavam aquele homem falar, estava na garganta, estava nas traqueias e também estava na visão. Aquele homem não podia ver e não podia falar, mas trouxeram aquele homem que estava possesso por demônio até Jesus. E o que Jesus fez? Expulsou o demônio dos olhos daquele homem e seus olhos se abriram. Expulsou o demônio do aparelho faunático do homem e a sua voz soltou. Jesus desprende tudo isto. Mas por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito de Deus. Porque Jesus disse aqui em Mateus 12, 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus expulsou os demônios da vida daquele homem, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E vale a pena lembrar que Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 19, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Veja que quem é de Deus é reconhecido nos céus. Deus o conhece por causa do selo do Espírito Santo na vida do salvo. Por isto que o Espírito Santo na vida do crente funciona como um selo de garantia.
Ele garante a nossa salvação. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19, 2 Timóteo, capítulo 2. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Interessante que para ser reconhecido nos céus, tem que ter o selo de Deus, tem que ter o Espírito Santo. Quem não tem o selo do Espírito Santo está correndo o risco de perder a sua salvação. Essa é a realidade, porque a Bíblia fala para nós que nós recebemos o selo da salvação, a garantia, depois que aceitamos a Cristo. Efésios, torno aqui a dizer, Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. É o Espírito Santo que garante a nossa salvação. Ele morando em nós. É o Espírito Santo fazendo morada em nós, que temos a garantia da nossa salvação. Pois sem o Espírito Santo não há garantia de salvação. Observe que Jesus falou que o mundo atravessará por um período de grande tribulação que jamais foi visto e jamais haverá outro período igual. Que período é esse de tribulação? Depois que a igreja for arrebatada para Deus, for arrebatada para os céus, este mundo vai entrar no período chamado da grande tribulação. Observe o que está escrito aqui em Mateus 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quem vai passar por esse período amargo, sombrio, da história da humanidade? São todos aqueles que não têm o selo de Deus. Quem não aceitar a Jesus como Salvador, não vai ter o selo de Deus e vai passar pela grande tribulação. Por isso, esse estudo bíblico, ele visa alertar as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, para que aceite. Porque o que está reservado para este mundo é dias de trevas, dias de dores, dias de angústias. Depois que a igreja for arrebatada, o que espera para este mundo ser despejado como ira de Deus é algo tenebroso. O próprio Jesus disse que esses dias serão tão terríveis que nunca houve antes e nem haverá depois. Vou repetir aqui Mateus 24 e o versículo 21, para que você entenda o que Jesus falou sobre esse período que está para acontecer. E quem não aceitou a Jesus como Salvador está correndo o risco de passar por esta tribulação. Observe, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está falando do período da grande tribulação. Agora veja que no início da grande tribulação, a Bíblia registra em Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6. Mas aqui, onde eu vou ler, já vai estar instaurado a segunda fase da grande tribulação. Porque o primeiro período da grande tribulação, que Apocalipse capítulo 6 registra, vai ser o período da falsa paz. Logo no início, após a igreja for arrebatada, os primeiros 3 anos e meio está representado no período da falsa paz. Mas após passar esse período de 3 anos e meio, o anticristo, que é um líder
religioso e político, que a Bíblia mostra que ele será um líder político e religioso, que vai estar no governo após o arrebatamento da igreja, ele vai querer ganhar poder mundialmente falando, e vai querer ser adorado como Deus, sendo que a igreja não estará mais aqui quando isso estiver acontecendo, porque a igreja já foi arrebatada para os céus. E no segundo período da grande tribulação, onde vai estar sendo derramada as iras de Deus através do toque das trombetas, a coisa vai estar mais feia ainda. Mas de início vai ser aberto um livro que João viu no capítulo 5, o livro com 7 selos. A abertura de cada selo começa a desencadear a história do mundo caminhando para o final dos seus dias. Após a abertura dos 7 selos, João vê 7 anjos, cada um com uma trombeta, e ao toque de cada trombeta, a ira de Deus sendo despejada sobre a terra. E no final das 7 trombetas ainda tem as 7 taças da ira de Deus, que é a consumação total da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Mas aqui esse trecho que eu vou ler agora fala da segunda fase da grande tribulação e que os homens vão sofrer por não ter recebido o selo de Deus. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem, e tinham cabelos como de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abdon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Observe aqui o toque da 5ª trombeta está se referindo à segunda fase da grande tribulação. Os flagelos da ira de Deus estarão sendo derramados sobre a face da terra. Deus permitirá que a poça do abismo, a tampa dela, seja removida. Observe o capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. A tampa do poço do abismo vai ser removida e desse abismo vai subir uma fumaça espessa que vai contaminar todos os 4 cantos da terra. Espíritos malignos de demônios estarão espalhados sobre os 4 cantos da terra para atormentar aos homens com dores, com chagas malignas de enfermidades. Os homens vão sofrer de dor, e nesse período os homens vão querer morrer,
Hoje em dia, para a pessoa viver, ela paga o melhor plano de saúde, se possível o mais caro e o mais famoso, mas aqui vai ser o contrário. Os homens não vão querer pagar plano de saúde para continuar vivendo, eles vão gritar pela morte. Morte, venha sobre nós! Mas só que a morte vai estar presa durante 5 meses, nesse período aqui da grande tribulação. E nós lemos também que foi dito que não fizesse dano a erva alguma, nem a verdura, nem árvore. Sabemos que este inseto chamado gafanhoto, a durabilidade de vida dele é 5 meses. E é o que ele ataca a vegetação. Ele ataca a vegetação durante 5 meses. E durante esses 5 meses aqui, é que a terra será afligida. Porque esses espíritos malignos têm a aparência de gafanhotos. Eles não são gafanhotos. Veja que eles sobem do abismo. E eles têm por comandante, observe, está registrado no versículo 11, tinham sobre si o rei do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Veja que quem comanda esses gafanhotos são demônios e Satanás é o comandante deles. E observe também a aparência desses demônios. A Bíblia diz aqui no versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. Coroa fala de domínio, e o rosto de homem fala de inteligência. Eles agirão, vão ter domínio, vão ser comandados pelo anjo do abismo, chamado Abaddon, e Apolion, que em grego, e está escrito aqui, em grego, Apolion quer dizer destruidor. Satanás está no comando desses espíritos. E a aparência deles era como o rosto de homens. Eles vão receber coroa, que é o símbolo do domínio, rosto de homem. Homem fala de inteligência, eles vão usar de sutileza, vão usar de muita sagacidade. E outra coisa, tinham cabelos como cabelos de mulher e seus dentes como de leões. Cabelo de mulher fala de algo que vai encantar, porque quando você vê uma mulher bem arrumada, cabelo alinhado, é algo que chama atenção. Então, esses espíritos vão chamar atenção. Dentes de leões fala de ferocidade, eles vão agir com agressividade. Agressividade. E outra coisa, esses espíritos não adiantará os homens querer atacá-los com bomba, querer destruí-los, porque serão espíritos. Eles são invencíveis. A Bíblia mostra aqui que eles serão invencíveis pelos homens. Os homens não vão conseguir destruí-los. O versículo 9 diz, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões e aguilhões nas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. A terra vai estar mergulhada no tormento. Enquanto os homens vão estar chorando aqui na terra, lamentando porque não aceitaram a Cristo como Salvador, a oportunidade já se foi, a igreja vai estar andando lá nos céus, em ruas de ouro, desfrutando dos seus corpos glorificados, transformados para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Mas o versículo 10, no final, diz que os homens
vão estar sofrendo por 5 meses. 5 meses. Observe que a Bíblia diz no versículo 5: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Os homens vão sofrer de dor. E olha o que diz a Bíblia no versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Observe o versículo 5: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Meus irmãos, mas tem um porém aqui. O versículo 4 diz que esses espíritos não terão poder sobre um tipo de pessoa. Lembra o título do estudo? Espírito Santo, o selo de Deus, o que estamos falando? Por isso que há necessidade de você, que ainda não aceitou a Jesus, receber o Espírito Santo, aceitar a Jesus como Salvador, para ter garantia de salvação. Porque o versículo 4 diz: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Somente os que não têm o selo de Deus que sofrerão essas consequências. E Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão adquirida para louvor da sua glória. E eu finalizo esta palavra lendo novamente 2 Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. Versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Como é bom ter o Espírito Santo. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aceite-o. Receba o Espírito Santo na sua vida, para que tenha direito a entrar nos céus pelas portas e que você seja livre da ira futura. A Bíblia diz que só tem um que livra todos os seres humanos da ira futura. É Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, quem nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A qual eu te falei, Apocalipse 9, só dei uma citação com alguns versículos, fiz algumas citações, porém, o estudo é mais profundo ainda do que você imagina, ali em Apocalipse, mas falando sobre o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Quem não aceitar a Jesus como Salvador vai passar pela grande tribulação. Mas aqui está liberado para você mais um estudo bíblico para que você reflita que Jesus é o caminho, a verdade, é a vida e é o único meio de salvação. E você que é salvo em Jesus, se alegre em Deus porque você tem o Espírito Santo como garantia da salvação. Se alegre, que possamos nos alegrar, porque o Espírito Santo é o selo de Deus em nós e garante a nossa salvação. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.